Olá, olá! O tema do vídeo de hoje é Ramones e o soft power da Guerra Fria cultural. Então vamos lá, quando nós falamos sobre Guerra Fria, isso não se limitou apenas sobre espionagem, ou da corrida armamentista ou das disputas geopolíticas. Travou-se também uma guerra super feroz pelo coração e as mentes das pessoas, que era a Guerra Fria cultural. E quais eram os arsenais dessa época? Eram filmes, literatura, artes plásticas e principalmente a música. Mas enquanto o governo americano buscava trazer o jazz como símbolo da liberdade e da criatividade desse mundo livre dos Estados Unidos, uma dessas maiores armas acabou surgindo lá nos becos escuros de Nova York. Então, para que a gente compreenda essas questões de forma mais profunda, a gente precisa entender esse conceito de soft power. Então, aqui na imagem a gente tem hard power, que é esse exercício da influência através da coerção, buscando aí em táticas como força militar, pagamentos e sanções econômicas. E como a gente sabe, os Estados Unidos são mestres nessas três partes. E depois a gente tem o soft power, que é utilizar essa atração e persuasão para mudar a mente das pessoas e influenciar esse comportamento. Então, fontes incluem cultura, valores políticos e o engajamento positivo global. Esse conceito foi criado pelo Joseph Nee no final dos anos 80 e ele chama do soft power como essa segunda face do poder. Então, uma forma indireta de alcançar objetivos estratégicos. Então, quando outras nações admiram os valores de um outro país, eles vão aspirar por esse nível de prosperidade, de aberturas, e aí você fica muito mais compelido a seguir uma direção oposta do que uma determinada nação buscava seguir. Então a necessidade de gastar muito dinheiro para compelir uma nação vai ser reduzida drasticamente. Então, como argumento Nie, essa sedução é muito mais eficiente que a coerção. E aí esses mecanismos de soft power vão trabalhar através da diplomacia pública e também a diplomacia cultural. Então a diplomacia pública vai ter essa ideia de informar e influenciar os públicos estrangeiros para promover esse interesse nacional. Enquanto aqui vai ser mais um campo de troca de ideias, de informações, valores e outros aspectos culturais, com a intenção de fomentar uma compreensão mais facilitada de todas as pessoas. Então, por exemplo, pode ser o ensino de línguas, intercâmbios acadêmicos e até a exportação de produtos culturais como filmes e música. E aqui então a gente conquista o soft power, que aqui está com o poder brando. Mas é importante dizer que isso aqui não significa que é propaganda. Então, propaganda é esse uso de informações seletivas, informações enganosas, com essa ideia de manipular uma audiência. Já essa diplomacia cultural vai estar mais na questão da partilha, na questão do diálogo, para que o público tenha suas próprias interpretações. E é claro que a gente está falando algo aqui que tem uma linha muito tênue entre um e outro. E é claro que o cinema de Hollywood vai ser esse maior exemplo. Esse enorme potencial de moldar opiniões, de moldar pensamentos, comportamentos, fornecendo essas imagens, esses sons que vão se entrelaçando na vida cotidiana das pessoas. E aqui a gente entra então no contexto da Guerra Fria. O bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, o bloco socialista pela União Soviética. Então é claro que a Guerra Fria não se limitou apenas a alianças militares, como por exemplo a OTAN pro lado dos Estados Unidos, ou o Pacto de Varsóvia pro lado da União Soviética. Houve também essa Guerra Fria cultural. Esse esforço sistemático de ambos os lados para mostrar a superioridade do seu estilo de vida, do seu sistema socioeconômico e da sua cultura. Então os Estados Unidos procuraram difundir esse American Way of Life, associado nessa liberdade, o individualismo, a prosperidade material, enquanto a União Soviética promovia os ideais do comunismo, que era ali a igualdade social, o coletivismo. Então cada um foi criando os seus produtos culturais para fortalecer essa narrativa. Os Estados Unidos criou aqui a saga Rambo, inclusive esse foi o primeiro filme que eu lembro ter assistido na minha vida. Inclusive ele tem uma crítica bem interessante sobre a Guerra do Vietnã, mas no Rambo 2 ele já virou super-herói e foi lá lutar contra os vilões da União Soviética. Já a União Soviética pregava esse realismo socialista nas artes. Eles chamavam de a única forma artística verdadeira e alinhada aos interesses do proletariado, ao mesmo tempo que eles diziam que a cultura ocidental era decadente e burguesa. Então tivemos também a criação da CIA pelo lado dos Estados Unidos, da KGB na União Soviética, e ambas criavam operações secretas para influenciar intelectuais, também artistas e a opinião pública de forma geral. E tudo isso foi acontecendo até 89, quando teve a queda do Muro de Berlim, que simbolizou aí o fim desse conflito. Mas como sabemos hoje, esse conflito está muito longe ainda de acabar. Então essa Guerra Fria cultural aconteceu de várias formas. Um dos exemplos mais interessantes eram as viagens internacionais de artistas de jazz. Por
exemplo, Louis Armstrong visitava alguns países que pertenciam aí ao eixo soviético, como o Congo, por exemplo. Outros artistas também, como o Dizzy Gillespie, o Duke Ellington também. Cada um fez várias viagens. Então, esse objetivo tinha várias frentes. A primeira é que o jazz era uma arte americana, mas vindo dessa experiência afro-americana, e era apresentado como esse símbolo de criatividade, de espontaneidade, de espírito livre e liberdades que fazem parte dessa sociedade democrática. E também serviam só para encher o saco dos soviéticos, que usavam bastante essa questão da segregação racial para minar essa credibilidade dos Estados Unidos de mundo livre. O que é verdade. Então, os Estados Unidos colocaram músicos negros como embaixadores culturais, essa imagem de pluralismo, de progresso racial, mesmo que a realidade fosse muito mais complexa que isso. Só que assim, essas viagens de jazz, embora tivessem um impacto relevante, elas sempre corriam esse risco de serem desacreditadas. Elas pareciam uma propaganda manipuladora. E qual que é talvez uma das principais sacadas desse vídeo aqui? É que os produtos culturais que emergiam de forma orgânica na sociedade, principalmente aqueles críticos do próprio sistema americano, eles possuíam essa credibilidade que essa máquina estatal não conseguia replicar. Então essa cultura que permitia, até celebrava essa desobediência interna, demonstrava um nível maior de liberdade de expressão. E que aqui vão constituir uma poderosa declaração ideológica. Então a cultura que os Estados Unidos mais teve êxito em exportar não foi a que eles quiseram exportar, mas justamente aquelas que eles não conseguiam controlar. Agora voltando aqui para o punk rock americano. Então ele não nasceu no vácuo, mas sim nesse solo fértil de decadência urbana e estagnação econômica que definiram Nova York ali no começo dos anos 70. Então a cidade enfrentava uma crise fiscal severa, o crime estava em alta e bairros inteiros pareciam entrar em colapso. Então esse ambiente desolador foi propulsor dessa nova sensibilidade artística ali entre os jovens, principalmente aqueles alienados aos valores burgueses que eram predominantes e essa ideia do sonho americano que claramente era falha. E aí vários locais de música como o CBGB se tornaram esse santuário para essa nova música underground que estava surgindo. Então aqui no CBGB nós tivemos os Ramones, tivemos a Patti Smith, tivemos o Television, tivemos o Blondie também, e que permitiu essas bandas a desenvolver esse som e essa atitude que era um reflexo ali direto dessa vida dura nas cidades. Então essa nova onda surgiu ali para combater o rock que estava muito pretensioso, como eles diziam. As canções eram longas, muito virtuosas, com letras abstratas e que pareciam muito distantes dessa classe trabalhadora e dessa juventude ali periférica. Então o punk surgiu como essa abordagem crua, minimalista e também com mais energia que resgatava esse espírito original do rock and roll. Então esse local se tornou esse ecossistema cultural, cujos principais ingredientes ali eram a frustração e o ódio. Então essa cultura falava muito sobre negação. Rejeitavam bastante essa cultura da paz e do amor ali do movimento hippie, consideravam isso tudo muito ingênuo, muito eficaz. E para os punks aqui, esses sentimentos como revolta, pessimismo e a ira eram as ferramentas necessárias para essa reforma político-social. Então a postura era anti-autoritária, anarquista e uma questão bem importante aqui, individualista. Ou seja, defende essa independência e defende essa autonomia pessoal contra todas as formas de controle social. Então tinha essa ideologia do do it yourself, né? Faça você mesmo. E esse era um princípio organizador de toda a cultura punk. Então era uma declaração contra o consumismo, era uma declaração contra a comercialização da arte e também o controle das grandes corporações sobre essa produção cultural. E essa visão trouxe essa necessidade de criar editoras de discos independentes que permitiam aí as bandas a criar e a distribuir as suas músicas sem essas amarras aí da indústria mainstream. Também começaram a ter vários fanzines, que são essas publicações amadoras, fotocopiadas, feitas à mão, que se tornaram esse principal meio de comunicação da cena na época. Então eles compartilhavam notícias, críticas musicais e comentários sociais que eram muito mais autênticos ali que os veículos de massa. Esses aqui que eu mostro são mais voltados à Inglaterra, mas nos Estados Unidos também tinha. Então basicamente qualquer Zé Mané com uma guitarra podia formar uma banda, rompia, né, essa visão de artista e público, o artista lá em cima, né, e o público lá embaixo, e aproximava isso muito mais de uma forma nunca antes vista. Mas é importante lembrar, o punk americano não foi nenhuma celebração de valores americanos, mas sim uma crítica bastante feroz sobre todos esses valores. Então o punk trazia essa sonoridade que era justamente uma crise de confiança no sistema ocidental. Então essa ideia de que o punk foi uma forma de propaganda pró-Estados Unidos é algo bem paradoxal, já que a mensagem central era o descontentamento com essa própria sociedade, mas
com essa ênfase na autonomia, nessa ação de base livre ali do Estado, desse controle estatal, né, e corporativo, ele representava esse modelo de criatividade que era oposto ao modelo soviético, porque lá o Estado controlava todos os meios de produção e a expressão individual era muito policiada. Então você poder formar uma banda, escrever uma música crítica ali ao sistema, era uma declaração profunda e política de independência. Então a forma de se fazer isso se tornou a mensagem também. Então esse como de se fazer as coisas no punk, com esse faça você mesmo, com essa liberdade, poder falar o que queria, teve um impacto muito maior sobre o que eles falavam, que era justamente a crítica ao capitalismo muitas vezes. Então, como a gente sabe, os Ramones têm músicas muito diretas. O primeiro disco, Ramones, foi lançado em 76, com um orçamento de apenas $6 mil. E se a gente for analisar a discografia dos Ramones, grande parte das letras, principalmente no início, ali nos primeiros discos, existe uma tendência de se evitar esse comentário político. Então, assim, os Sex Pistols, o Clash, eles criticavam a monarquia de forma bem explícita, mas os Ramones criaram quase que um universo próprio ali, que falavam de alienação, de tédio, de disfunção social, esse fascínio por cultura de baixo orçamento, filmes de terror. Inclusive tinha, né, no primeiro disco aquela ideia de cada música ser I Wanna alguma coisa, daí tinha I Wanna Leave Some Glue no final. Então eles não eram nenhum manifesto político, eles eram meio que vinhetas desse humor negro, e que estranhamente mostravam de forma muito profunda o que era crescer ali naqueles subúrbios americanos. Então essa abordagem era mais existencial, mas principalmente ali a partir dos anos 90, as letras foram mudando. Por exemplo, tem essa música My Brain's Hanging Upside Down, desse disco Animal Boy, que não é um dos melhores discos dos Ramones, mas essa é uma das minhas músicas preferidas, que vai falar sobre essa visita do Ronald Reagan lá na Alemanha para visitar o túmulo lá de soldados nazistas, e que talvez o Joey tenha ficado surpreso na época, mas na verdade Estados Unidos e Alemanha nazista tinham muitas coisas em comum. Tem também essa música chamada Bop to Drop, do Halfway to Sanity, que vai dar uma zoada na vida dos ricos, e essa monotonia da classe trabalhadora também. E algo paradoxal nos Ramones era a própria divisão política dentro da banda. Então, Johnny Ramone era bastante conservador, ele via a banda como negócio, ele impunha disciplina ao grupo. Já o Joey tinha visões mais liberais, mais de esquerda, ele era mais sensível, mais progressista. Inclusive, quando surgiu a canção ali do Ronald Reagan, ocorreu uma discussão entre os dois. E esse é só um exemplo das constantes discussões e dessa dinâmica da banda. Mas essa contradição interna talvez seja a chave aqui para entender esse impacto geopolítico, porque tinha uma neutralidade política geral na música da banda, mas também tinha uma dissonância interna, que tornou os Ramones estranhamente perfeitos nessa liberdade ocidental. Então eles não eram nenhum porta-vozes do Estado americano, mas sim essa representação confusa, conflituosa, mas ao mesmo tempo autêntica de uma sociedade que permitia que isso acontecesse. Então eles não promoviam nenhuma doutrina política, até porque nem entre eles tinham uma. E essa democracia entre pessoas discordantes, onde um conservador e um liberal poderiam coexistir em uma das bandas mais influentes do mundo, era essa demonstração muito poderosa de uma sociedade pluralista. Então esse soft power que os Ramones criaram não era sobre o que eles diziam, mas era sobre o que eles eram. Eles eram esse produto barulhento, caótico e individualista de uma cultura livre, que era algo inimaginável na União Soviética. Mas é claro que a União Soviética, por mais que tentasse permanecer completamente fechada, não conseguia ser completamente. Então a música ocidental conseguiu formas de entrar no bloco soviético e se tornou essa fonte grande de influência cultural por uma juventude que estava sedenta por alternativas. Então tinha, por exemplo, a BBC, a Voice of America, a Radio Free Europe, aqui na imagem, e que essas ondas conseguiam atravessar as fronteiras. Então esse rock que chegou lá influenciou muito aquelas gerações. Também tinham discos de vinis e cassetes que eram contrabandeados através das fronteiras e que eram bastante preciosos e ali cobiçados dentro daquele mercado negro. E é claro que esse método faça você mesmo ali da cultura punk conseguiu ecoar naturalmente dentro desse ambiente e que considerava já a própria partilha de música de forma independente como um ato de resistência. Na União Soviética, esses fanzines eram chamados de samizdat. Não eram bem fanzines, era mais essa prática de copiar e distribuir de forma ilegal literaturas proibidas ali no regime soviético. Então esses canais, a música e a ideologia do punk não só chegaram nessas novas audiências, como forneceram as ferramentas necessárias para que essa audiência criasse sua própria cena de resistência. E o Estado soviético, inclusive, criou patrulhas de música para reprimir esses jovens rebeldes. Mas aí, como a gente sabe, a proibição aumenta o fascínio e essa popularidade do fruto proibido. Então, quando essa mensagem ultrapassou aqui a cortina de ferro, ela teve uma transformação
nessa ultrapassagem. Esse significado foi reinterpretado. No Ocidente, os punks se rebelavam contra o capitalismo, esse consumismo, essa conformidade social, essa indústria musical corporativa e até mesmo esse governo democrático. Mas já desse outro lado, o que era padrão tinha essa face única, que era esse Estado-partido autoritário. Então aqui essa crítica do punk ao consumismo se tornaram secundárias e até mesmo irrelevantes, já que essa sociedade era marcada por escassez de bens de consumo, não tinha, né, um mercado de consumo vibrante, então essa energia crua do punk foi apropriado como uma arma forte contra essa opressão estatal. Se, por exemplo, aqui no Future dos Sex Pistols falava sobre esse desespero econômico, aqui no Leste vai falar sobre essa estagnação política, essa falta de liberdade também. Então essa linguagem dos Ramones, menos direta sobre o governo, falando mais sobre o comportamento, conseguia permear muito mais para esse lado aqui, porque não dava exatamente o nome aos bois dentro das músicas, apenas pouquíssimas delas. E quando acontecia já era lá na discografia do final dos anos 80 dos Ramones, como o Animal Boy de 86 ou Halfway to Sanity em 87. Então esse punk na União Soviética foi ressignificado e foi criada também uma cena local. Aqui a gente vê uma das bandas chamada de Civil Defense, que em russo é Grandskaya Orobona. Tomara que nenhum russo veja esse vídeo aqui. E o líder dessa banda aqui era um comunista que era contra o comunismo, porque ele se achava mais comunista que os comunistas. Então ele criticava essa repressão e essa estagnação da sociedade soviética. Só que a reação do regime foi brutal contra ele. Simplesmente internaram ele à força no hospital psiquiátrico, e que era uma tática bem comum pela KGB para silenciar quem estava destoando demais. Então esse vídeo aqui, no fim das contas, é sobre uma ironia geopolítica. A primeira é que essa cultura criada através da ironia e do desdém pelo capitalismo americano se tornou fora dele um dos símbolos mais atraentes desse sistema. A segunda grande ironia aqui é que o Joey Ramone, como um grande conservador, acabou inspirando atos contra a política no mundo todo. E também esse conflito interno que existia dentro da própria banda, como o Joey e o Johnny. E a maior ironia é que esse movimento marginalizado, que era incompreendido e até mesmo reprimido pelo conservadorismo americano, se tornou uma das exportações mais representativas dos Estados Unidos. Então, Los Angeles reprimia os punks, mas ao mesmo tempo esse mesmo som ajudou a corroer essas bases do socialismo soviético. Lembrando que essa não era a única banda que existia. Tinha outras bandas também desempenhando diferentes papéis nesse quesito. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, já sabe, aperta o joinha, se inscreve no canal. Eu estou recomeçando esse canal aqui, então qualquer apoio ajuda eu a continuar fazendo esse trabalho aqui. Um grande abraço e até mais.